Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz um pouquinho fanha. Eu peguei gripe essa semana, então eu tô um pouquinho ruim ainda, mas eu não queria deixar de gravar esse episódio pra vocês. E sobre o episódio de hoje, eu quis fazer ele porque eu tinha visto ele. Eu acabei achando ele do nada e eu não vi muitas pessoas comentando sobre ele, então eu achei super interessante trazer essa história pra vocês. Essa história tem plot twist, tem tudo que vocês podem imaginar que eu gosto de trazer aqui pra vocês. Então eu espero que vocês realmente gostem desse episódio, que vocês possam se divertir um pouquinho ouvindo essa história. E eu queria agradecer especialmente ao Rafael Godoy por ele ter me ajudado com o script dessa semana. Ele revisou e me ajudou a fazer todos os ajustes que precisava fazer no texto, então eu queria agradecer a ele por ter me ajudado no texto. Então vamos ao episódio agora. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Os gatilhos desse episódio incluem assassinato, menções a suicídio e distúrbios mentais. O episódio de hoje é sobre Steven Beer. Steven Franklin Beer II nasceu no dia 27 de novembro de 1924, fazendo dele um sagitariano nascido em Dallas, no Texas. Oriundo de uma família muito pobre, sempre foi muito ambicioso. Queria se tornar um médico, porém, seu sonho foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial, quando ele se juntou à Marinha para servir seu país. Encerrada a guerra, ele conseguiu um trabalho em uma loja de conveniência e acabou conhecendo Elise Adams, uma mulher que viria a ser muito importante para Steven, sua grande paixão. Steven estava muito apaixonado, e mesmo não tendo um salário muito bom, eles resolveram se casar, tiveram 3 filhos e tinham um futuro promissor que os esperava. Ele era muito ambicioso, como eu falei, e com o tempo foi trabalhando e crescendo até se tornar um grande empresário. Mas isso não foi o bastante. Steven foi cofundador da primeira estação de televisão independente de Austin, no Texas, a KEI. Mas, em 1993, uma tragédia aconteceu em sua família. Sua esposa Elise faleceu de câncer, mas isso não fez com que ele desanimasse ou perdesse sua ambição. Steven estava vivendo o sonho americano. Vendeu sua parte no canal de televisão americano por $54 milhões, investiu seu dinheiro em um centro comercial e construiu uma mansão gigantesca em uma comunidade extravagante de Austin. Steven aproveitou muito dos seus anos como solteiro ou viúvo. Fez viagens, passou a frequentar diversos clubes e em um desses clubes que ele conheceu Celeste Martinez, de 32 anos, garçonete de um dos clubes em que ele frequentava. Ele ficou fascinado por Celeste e logo quis contratá-la para ser sua governanta em casa. O filho dele fala para o documentário que assim que eles ficaram sabendo, ela já havia se tornado a companhia de seu pai em diversas viagens, e com o tempo, a relação dos dois foi se estreitando, até que em fevereiro de 1995, Steven se casa com Celeste, tendo ele 70 anos e ela apenas 32, havendo uma diferença de 38 anos de idade entre ambos. Sob os termos do seu acordo pré-nupcial, Steven deu a Celeste um presente em dinheiro no montante de $500 mil, de modo que ela receberia mais $500 mil se ela permanecesse casada com ele por mais de 3 anos. Além de dar tamanha quantia para sua mulher, Steve ainda adotou as 2 filhas gêmeas de Celeste. As meninas os descrevem como um homem muito leal que sempre queria abraçá-las, e tinha um ótimo senso de humor. Aos 75 anos, ele estava vivendo o melhor momento de sua vida, milionário por conta própria e casado com uma jovem esposa, suas filhas que o amavam muito. E foram assim que os eventos do caso de hoje infelizmente aconteceram. Em outubro de 1999, Steven Beer acorda às 3h13 da manhã, ensanguentado, com uma dor insuportável. Se vendo nessa condição, Steven liga para a polícia, gritando por socorro. E nas palavras dele, suas entranhas estavam acabando de sair para fora do seu estômago. Sua esposa Celeste estava dormindo em outro quarto e não fazia ideia do que estava acontecendo. Na verdade, ninguém da casa ouviu nada de diferente ou alarmante durante a madrugada. A filha de Steven conta que a única coisa que ela se lembra eram das luzes piscando fora de casa quando a polícia chegou e que ela não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. No documentário que eu assisti sobre o caso, o policial que chegou primeiro no local explica
que quando ele bateu na porta e ninguém atendeu, ele teve que quebrar a porta de vidro de trás da casa para poder entrar. Lá ele encontrou Steven estirado na cama e sua situação não era nada boa. Quando as meninas e a mulher de Steven perceberam o que estava acontecendo, a polícia e os paramédicos já estavam cuidando de seu marido e pai. Os gritos de soluço e choro de Celeste preenchiam a casa enquanto os paramédicos trabalhavam para estancar as feridas de Steven. Ela gritava coisas como: "Não deixem ele morrer", ou "O que está acontecendo?", atordoada com toda a situação. Devido à gravidade do estado em que Steven se encontrava, ele precisou ser levado para o hospital mais próximo de helicóptero. Enquanto isso, no quarto, os policiais encontram uma bala de espingarda, e por conta disso, a casa de Steven se tornou uma perfeita cena do crime. Steven fora atacado enquanto ele estava dormindo. Mas por quem? A polícia pergunta então para as filhas dele se ele era suicida ou se ele andava depressivo ultimamente, mas elas responderam que não. Ele estava vivendo o melhor momento de sua vida, como eu mencionei no começo do episódio. Então, não haveria o porquê ele tentar tirar a própria vida. Os policiais, então, informam para as filhas de Steven que alguém propositalmente tinha atirado em seu pai. Eles não deveriam contar isso para a mãe, porque ela estava muito histérica. Vamos falar um pouco sobre Celeste, não é mesmo? Celeste Beer Johnson nasceu no dia 13 de fevereiro de 1963, mais uma aquariana para o time. Seus pais biológicos são desconhecidos. Ela esteve com a sua mãe biológica apenas uma vez e ela lhe disse: "Eu não sou a sua mãe, fui apenas a sua incubadora." Ela alegou que seu pai adotivo abusou fisicamente dela quando ela era criança e ela tentou suicídio na puberdade. Aos 17 anos, Celeste engravidou e deu à luz a filhas gêmeas, Jennifer e Christina, com seu primeiro marido abusivo, Craig Batcher. Craig cometeu suicídio em 1996. Sua mãe adotiva era psicologicamente instável e foi internada diversas vezes. Ela culpou o abuso por problemas que teve mais tarde na vida. Também disse que mais tarde foi abusada sexualmente por um irmão adotivo mais velho. Celeste divorciou 3 vezes e foi usuária de drogas. Colocou suas filhas gêmeas em orfanato diversas vezes. Lembram que eu falei que Celeste tinha ganhado os $500 mil quando ela se casou com Steven? Pois bem, ela foi em um shopping e gastou $500 mil em tudo que vocês podem imaginar. Roupas, sapatos, joias, carros. Ela gastou todo esse dinheiro em apenas 6 meses. Acho que muitos de vocês devem estar pensando que isso deveria ser o suficiente. Ter um marido que dá o dinheiro só para você ficar com ele e não precisar se preocupar com o trabalho. Mas para Celeste, isso não foi o suficiente. Ela estava tendo uma vida secreta por detrás das cortinas do palco em que ela se fazia a esposa perfeita para Steven. Celeste festejava com muitos homens diferentes, incluindo um dos seus ex-maridos. Juntos, até mesmo fizeram uma festa de 18 anos para suas filhas, mas nem sequer convidaram Steven para participar. Muitos descrevem Celeste como uma mulher que sabia dar festas, que ela era meio louca, adorava uma festa e era imprevisível. No documentário, comentam que eles não conheciam um adulto que era tão aberto em relação à sua vida quanto Celeste era. Ela falava que Steven era muito velho e que ele não podia satisfazê-la sexualmente, mas que seu ex-marido sabia muito bem fazer isso. Suas próprias filhas contam que ela era muito inapropriada, de modo geral, da maneira como ela criou as meninas até a vida paralela que ela tinha debaixo do nariz de Steven. Tão logo ela começou a festejar, passou a misturar Evergreen, que é uma bebida muito forte, nas bebidas dele e a amassar comprimidos para que Steven dormisse, para que ela pudesse sair sem que ele soubesse de nada. O casamento de Celeste e Steven teve um revés, quando Steven descobriu, por seu banqueiro, que a sua esposa estava roubando prata e joias caras de seu cofre. Os itens pertenciam à primeira esposa de Steven, com quem ele foi casado por mais de 40 anos, e que morreu de câncer pouco antes dele conhecer Celeste. A quebra de confiança foi o suficiente para que ele pedisse o divórcio.
Porém, os dois se reconciliaram e não se separaram mais. Mas logo surgiram mais problemas. Finalmente, depois de descobrir que Celeste gastou $300 mil em festas e compras, Steven a expulsa de casa e ameaça pedir o divórcio de novo. E claro que ela não iria deixar isso acontecer. Ela escreve uma carta para ele, explicando como ela ficou surpresa quando ele falou de divórcio, e o quanto ela valorizava tudo o que ele fez por ela e por toda a sua família. Ela ainda diz que o ama com todo o coração, mas isso não funciona. Steven começa os preparativos para a separação e é nesse momento que Celeste o ameaça, dizendo que ela iria se matar, apontando uma arma para si mesma na frente de sua filha, mas a arma não estava carregada. Então, na primavera de 1999, Steven coloca a mulher em uma instituição psiquiátrica e é quando esse caso dá uma reviravolta que muitos de vocês não podem nem imaginar o que vai acontecer agora. Celeste conhece uma mulher que mudaria sua vida para sempre. Tracy Thornton. Tracy tem bipolaridade, uma coisa que já conversamos aqui no podcast. Ela vivia saindo e entrando em diversos hospitais psiquiátricos. Tracy foi severamente abusada por sua mãe, crescendo em um meio disfuncional carregado por alcoolismo. E vocês me perguntam, tá, Gabriela, quem diabos é essa Tracy na fila do pão? E eu digo, calma, pequeno gafanhoto, que a história ainda só está começando. Bom, como vocês devem ter percebido, as duas não tinham lá muitas coisas em comum, mas Tracy ficou fascinada por Celeste, pois ela tinha procurado um amor desesperadamente, provavelmente desde que ela tinha 10 anos de idade, e agora ela finalmente tinha encontrado essa pessoa, alguém que ela achava que a amava. Tracy teve uma vida bastante conturbada, com distúrbios, drogas e álcool, tentativas de suicídio e problemas psiquiátricos. Filha de um respeitado advogado, ela se formou em biologia em 1986 no Texas. Ela teve vários trabalhos ruins no governo antes de ser contratada em 1994 pela Book People, no centro de Austin. Ali, ela encontrou seu lugar, trabalhando 60 horas semanais em um local que atraía os elementos que tornavam o local mais eclético ainda. Tracy era lésbica e se sentia confortável para compartilhar sua sexualidade com o círculo de amigos e colegas de mente aberta que desenvolveu no Book People. Ela se destacou no trabalho e logo foi promovida a gerente. Ela ganhou destaque regional no mundo dos livros, aparecendo na C-SPAN para falar sobre livros e aparecendo nos jornais de vez em quando com comentários sobre novos lançamentos ou tendências de livros. Mas em fevereiro de 1999, Tracy sofreu um colapso nervoso público no trabalho, gritando obscenamente e ameaçando com violência. Com o incentivo de familiares e amigos, ela se internou em um centro de saúde mental de Austin para recuperar seu equilíbrio. Como eu disse anteriormente, Tracy ficou rápida e perdidamente apaixonada por Celeste. Algumas semanas depois, ela lhe escreveu um bilhete de amor dizendo: Celeste, você é tão linda. Penso no seu corpo longo e sedoso, e nas suas pernas longas e incríveis, e simplesmente não consigo aguentar. E então penso no seu rosto incrível e quero ficar do seu lado, e ficar fora do seu prédio e chorar até eu ser presa. Nem vamos comentar do que acontece quando eu penso na sua doce voz e sexy. Um elo muito forte se formou entre as duas mulheres, e mesmo depois de um mês, quando as duas saíram da instituição psiquiátrica, elas ainda conversavam entre si e trocavam cartas. No começo, Steven aceita Tracy como a nova amiga de sua esposa, mas seus filhos e amigos estavam convencidos de que Tracy e Celeste estavam tendo um caso. Sim, senhoras e senhores, as duas estavam tendo um caso. Eu sei. Ainda vai ficar mais doida essa história, se segurem. Claro que Celeste estava tendo caso já fazia algum tempo. De acordo com os entrevistados pelo documentário, era alguém novo a cada 2 semanas. Para todos, menos Steven, era óbvio que as duas estavam juntas, pelo jeito que elas se tocavam, pela forma que elas sorriam uma para a outra. As duas passavam todos os dias juntas, não importa o que acontecia, e a obsessão de Tracy por Celeste crescia a cada dia que passava. No documentário, falam do jeito que Tracy mudou para se adaptar ao meio em que Celeste vivia.
Ela mudou o jeito que se vestia, fazendo as unhas, arrumando o cabelo. Tracy era bem moleca. Não gostava de ser muito feminina ao jeito de se vestir. Isso para ela era uma mudança muito drástica. A partir daí, sua obsessão se tornou uma coisa muito perigosa nesse caso. Celeste começa a contar para Tracy que Steven estava abusando dela. Enquanto isso, ele estava tentando de todas as formas salvar seu casamento. Mas Celeste simplesmente o ignorou. Tanto que quem Celeste convida para a cerimônia de graduação das filhas no colégio é Tracy e não Steven. E depois houve uma festa para celebrar a graduação das meninas e Steven novamente não foi convidado. 5 semanas depois dessa festa de graduação, Steven, na esperança de separar um pouco Celeste e Tracy, decidiu levar sua esposa para tirar uma férias na Europa. Imagina você assim, do nada, seu marido fala, vamos para a Europa? Você fala, claro que sim, né? Mas enfim. Celeste estava com as suas filhas, arrumando as malas para a viagem, enquanto a outra estava com os amigos na sala. Um desses amigos fala para o documentário que ela estava agindo de uma forma muito estranha, que eles sabiam que alguma coisa iria acontecer, mas eles não sabiam o quê. Mas Celeste estava muito esquisita naquela noite. E às 3 horas da manhã, um intruso invade a casa da família Beer, pela porta dos fundos, entra e atira em Steven. Ele estava em uma cama de hospital após levar um tiro no estômago com uma espingarda. No hospital, todos os filhos de Steven e Celeste são examinados para ver se havia pólvora em suas mãos e foram questionados pelos policiais. E perguntaram se havia alguém que tinha alguma coisa contra Steven, talvez um parceiro de negócios ou algum desafeto. E todos, menos Celeste, respondem, Tracy Tarton. Mas eles não queriam que a esposa de Steven soubesse que haviam falado o nome da amiga para as autoridades. A polícia não perde tempo. Vai até a casa de Tracy para interrogá-la. E na casa dela, os policiais perguntam se ela possuía uma espingarda. E ela responde que sim. Então o policial responsável pelo caso pergunta se ele poderia ver a arma. E Tracy pensou por um tempo, mas acabou respondendo que sim. Ela pega a arma e leva para os policiais, que rapidamente observam que tipo de espingarda era. Eu poderia até falar qual espingarda que era, mas eu não entendo muito de armas. Na verdade, eu não entendo nada sobre armas. Só sei dizer que o calibre era 20, não que isso signifique alguma coisa para mim. E nessa arma tinha até mesmo o nome dela escrito na própria arma dela. Os investigadores interrogaram Tracy por 1 hora. Nesse interrogatório, ela confirmou que ela e Celeste estavam mesmo tendo um caso. A polícia, então, testa a arma de Tracy para ver se a bala era compatível com a bala que foi encontrada na casa de Steven. 6 dias depois, Tracy Tarton é presa por tentar matar Steven Beer. E aí que vocês devem estar pensando que Celeste iria ter ficado arrasada por sua, entre aspas, amiga, ter sido presa por tentar matar seu marido, enquanto o mesmo ainda estava numa cama de hospital com um buraco em seu estômago. E vocês erraram mais uma vez. Sabe o que ela estava fazendo? Foi às compras. Ela saiu, comprou uma joia no valor de $80 mil e foi a vários cassinos. Por que não, não é mesmo? Quando tudo na sua vida desmorona, vá às compras e gaste o dinheiro que seu marido rico tem enquanto ele está em um leito no hospital. A condição de Steven se estabilizou após 7 cirurgias, e o risco de morte parecia ter passado. Ele acabou recebendo alta do hospital, embora fosse considerado um risco contínuo de infecção devido à natureza dos seus ferimentos. Ferimentos de espingarda na barriga podem matar lentamente. Quando o trato digestivo é perfurado, o vazamento pode ser mortal devido a uma série de infecções, incluindo uma peritonite ou uma sepse bacteriana. Steven foi tratado com antibióticos para evitar infecções e sua recuperação parecia estar em andamento, quando ele recebeu alta do hospital no dia 21 de janeiro de 2000. Steven afirma que ainda amava a esposa. Ele muda seu testamento para lhe dar uma parte ainda maior de sua herança para Celeste. E esse, infelizmente, vai ser o último presente que ele vai dar para ela. Porque, 4 meses depois, o estado de Steven muda e de uma hora para outra, Steven morre devido a uma infecção. No fim da vida, Steven teve um patrimônio de mais de $10 milhões.
Celeste recebeu propriedades e bens no valor de 6,5 milhões de dólares, enquanto os filhos têm que dividir o resto da herança entre si. Mas por algum motivo, o banco não deu acesso ao valor que Celeste tinha recebido. Eles estavam repassando a ela um valor de 40 mil dólares por mês, o que parece não ser o suficiente para ela. Porque, claro, que 40 mil não é o suficiente, né? Mas enfim, quem sou eu para questionar o quanto é o suficiente para Celeste? Então, ao invés de achar uma forma de viver com esse dinheiro, ela coloca suas filhas para trabalhar, para fazer cartões no nome delas, para que ela pudesse comprar mais coisas. É dito no documentário que ela tinha roupas que estavam ainda na etiqueta, compradas há 3 ou 4 anos atrás. Celeste estava usando suas filhas como assistentes pessoais. O dinheiro de Celeste estava acabando, e junto com seu dinheiro, também a sua sorte. Porque a polícia não parecia satisfeita com o simples fato de Tracy ter atirado em Steven por amar Celeste. Eles também tinham a suspeita de que ela estava, de alguma forma, envolvida na morte do marido. Foi quando uma matéria do jornal local saiu, alegando que ela estava, de alguma forma, envolvida. Celeste surtou e começou a perguntar para todos que estavam na sala com ela, assistindo a matéria, se eles se matariam com ela. Então, ela toma a decisão depois de se internar novamente naquela instituição psiquiátrica, percebendo que ela estava totalmente fora do controle. De acordo com as suas filhas, você nunca sabia o que ela poderia fazer. Ela poderia simplesmente se cortar com tesouras ou pular na frente de um carro. Tudo era imprevisível quando se fala de Celeste. Depois de algumas semanas internada, Celeste liga para sua filha buscá-la e levá-la para casa. Mas a sua filha lhe recusa a ir buscar ela porque ela estava muito assustada com as atitudes que a mãe estava tendo. Celeste ameaça a filha dizendo que ela iria se arrepender se ela não fosse. Mas a irmã decide ir buscar a mãe e leva o namorado junto porque ela também estava com muito medo do que a mãe poderia fazer. Celeste pega o telefone e começa a gritar com a sua filha que recusou buscá-la no hospital. Ela lhe desliga o telefone e começa a falar que ela tem vontade de matar a própria filha. Todos que estavam no carro ficaram extremamente assustados e cada vez mais convictos de que ela talvez pudesse ser capaz de fazer alguma coisa com quem ela supostamente amava. Mais tarde, em outra ligação para uma de suas filhas, Celeste fala que ela tentou contratar alguém para matar Tracy. Celeste sempre foi muito ruim para suas filhas, como eu falei. Ela colocou suas filhas em lares adotivos e as deixou por lá por anos. Ela somente pegou as filhas de volta quando se casou com Steven, mas o relacionamento delas nunca foi uma coisa boa. Celeste era muito manipuladora e abusava psicologicamente das suas filhas. As meninas tinham um medo gigantesco da sua mãe. Ela era imprevisível. Não dava para saber o que ela poderia fazer para ter o que ela desejava. Mas suas filhas falam para o documentário que não queriam ser as pessoas que elas eram com a sua mãe, apenas queriam ser elas mesmas. Então, elas gravam todas as conversas que ela tinha com a mãe no telefone, juntam cartas que conseguiram achar na casa de Steven e levam tudo para a polícia. Enquanto isso, Tracy estava sendo pressionada por todos os lados para contar literalmente qualquer coisa que pudesse ajudar a desvendar o caso. E 2 dias antes do seu julgamento, ela faz um acordo. Ela concorda em testemunhar contra Celeste. E muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que do nada Tracy decidiu ir contra Celeste? Talvez o medo de enfrentar uma pena maior? Pois Steven agora estava morto? Mas não. Os policiais falam que Tracy finalmente percebeu que Celeste não a amava de verdade. Ela percebeu isso porque logo depois que Steven morreu, Celeste se casa novamente com outro homem. Quando Tracy descobriu isso, ela ficou totalmente arrasada. Antes, ela falava que tinha atirado em Steven porque ela quis, mas agora a história havia mudado completamente. Então, em 28 de março de 2002, Celeste Beer é presa e acusada de cometer um crime hediondo, uma acusação de assassinato. As evidências contra ela eram enormes, mas Celeste tinha 2 coisas a seu favor: sua capacidade de manipular as pessoas em sua vida
e o dinheiro que o marido havia deixado para ela. Somente em 2003 ocorreu o julgamento, e com isso, a acusação tinha a teoria de que Celeste havia manipulado sua amante Tracy Thornton para cometer o assassinato de Steven Beer, enquanto a defesa colocava Tracy de forma que ela agiu por conta própria. Celeste aparece no tribunal, vestida com uma forma totalmente conservadora e com um gesso na perna. Eu tentei procurar o porquê ela estava com esse gesso na perna, mas até hoje ninguém sabe o motivo. Acho que foi dar um ar de coitada, mas enfim, isso aqui é a minha opinião. No julgamento, foram chamados 5 especialistas para prestar depoimento sobre tudo, desde finanças até saúde mental. O especialista em saúde mental que testemunhou para a defesa falou sobre bipolaridade. Só para relembrar, o transtorno de bipolaridade é uma condição de saúde mental que causa mudanças extremas de humor. Se caracteriza por alternância de períodos longos em que a pessoa fica muito exaltada, a fase da mania, que tem um início súbito e pode durar 2 semanas a 4 meses, episódios de depressão, hipomania e de normalidade. Essas mudanças de humor podem afetar o sono, energia, rotina, o julgamento, o comportamento e a capacidade de pensar com clareza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o transtorno bipolar acomete cerca de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. Estima-se que a prevalência global dessa doença seja de 1 a 2%. A doença afeta mais jovens, entre 15 e 25 anos, mas pode ter um pico tardio de 45 a 55 anos, e esse transtorno afeta igualmente tanto homens quanto mulheres. Não se sabe a causa dessa doença. Estudos mostram que o problema pode ser associado a alterações em certas áreas do cérebro e nos níveis de vários neurotransmissores, como a noradrenalina e a serotonina. Esse desequilíbrio de neurotransmissores pode estar ligado à genética, mas o médico que testemunhou não falou sobre isso. Ele falou sobre como na fase da mania pode haver um período de psicose, o que poderia ter ocorrido com Tracy, já que a mesma tinha transtorno bipolar. No julgamento de Celeste, os promotores a acusaram de ter casado com Steven por dinheiro, e o queria morto porque ele estava cansado com seus gastos extravagantes e pretendia se divorciar dela. O advogado de Steven, David Kupperman, testemunhou que seu cliente não queria realmente o divórcio, e as questões subjacentes aos gastos foram abordadas durante a sessão de terapia conjunta que foram tratar da depressão de Celeste. De acordo com o contador de Steven, Celeste gastou $321 mil entre outubro e novembro de 1999, um adicional de $249 mil em dezembro e os outros $100 mil nas 6 semanas encerradas de 31 de março de 2000. Celeste, aconselhada por seus advogados, não testemunhou em seu julgamento, mas a defesa tinha uma fita gravada por eles, fazendo perguntas para ela. Nessa gravação, perguntaram se ela tinha algum envolvimento romântico com Tracy, e ela respondeu que não. Perguntaram se ela tinha algum envolvimento íntimo com Tracy, e ela respondeu que não. Celeste negou tudo. Até mesmo negou que perguntou para Tracy se ela tinha matado seu marido. Ela negou qualquer contato com ela. Mas Tracy tinha muita coisa para dizer. Ela desmentiu tudo que Celeste e seu time de defesa alegou. Ela começou falando que elas tiveram sim um relacionamento, que um dia elas estavam conversando e acabou rolando um beijo entre as duas. A partir disso, tiveram séries de momentos juntas, digamos assim, momentos íntimos entre as duas. Tracy disse que amava a Celeste e acreditava que seria algo recíproco, mas quando se deu conta de que não era bem assim, já foi tarde demais. Durante o julgamento, ela falou: "Eu sentia que amava ela, e eu acreditava que ela me amava. Ela passou muito tempo me deixando saber que ela me amava." Tracy choca o tribunal quando ela disse que Celeste tentou matar Steven diversas vezes. Ela falou que Celeste colocava Everclear na bebida de Steven. Só para vocês saberem, o teor alcoólico dessa bebida é de 95%, ou seja, extremamente alto, tipo muito alto mesmo. E que ela triturava comprimidos para dormir e colocava na comida dele. Ela disse ainda que Celeste pediu para comprar um livro de manual de envenenadores porque queria cozinhar um lote de botulismo e envenenar o marido com isso. Então,
Tracy é questionada sobre a manipulação de Celeste e ela conta que Celeste dizia não ver outra saída, que ela queria atirar nela mesma e que seu marido era um abusador, e pedindo para Tracy para matar seu marido. E Tracy disse que foi nesse momento que ela decidiu ajudar Celeste. Ela falou que quando ela chegou ao quarto, na frente de Steven, ela só conseguiu pensar no sofrimento que ele causou a Celeste e que ela somente puxou o gatilho e atirou nele. O advogado de Celeste alegou que ela não teve nada a ver com o assassinato de Steven e que Tracy Thornton, a quem ele descartou como uma testemunha não confiável devido à instabilidade mental documentada, agiu sozinha. Tracy estava obcecada por Celeste, que negou ter feito investidas sexuais em relação a ela. De acordo com Celeste e várias testemunhas, Tracy tentou beijar Celeste depois dela ter desmaiado na formatura de suas filhas em 1999. Quando ela foi presa por dirigir embriagada, Celeste pagou a fiança. E Steven, irritado com os telefonemas implacáveis, exigiu que Tracy parasse de entrar em contato com o casal. Várias testemunhas não viram problemas incomuns no casamento de Steven e Celeste, e o advogado de defesa alegou que as filhas de Celeste mentiram no banco de testemunhas porque elas não herdariam nenhum dinheiro se a mãe fosse absolvida. Apesar da gravidade das acusações, foi feito um circo dentro do tribunal, com mais de 500 provas, centenas de objeções e mais de 100 testemunhas. Um dos jurados disse que ele ficou surpreso pelo grande show que virou o julgamento de Celeste Beer. As fitas que foram gravadas pelas meninas foram um golpe que atingiu a defesa, porque mostram como realmente Celeste era com as meninas e como ela chegou a ameaçar não somente elas, mas ao mesmo tempo até a vida de Tracy. A acusação se valeu pelo argumento de que as filhas de Celeste estavam atrás somente do dinheiro de Steven. O advogado de defesa chegou a perguntar para as meninas se elas realmente gostavam dele, o que eu achei um golpe muito baixo, porque ele queria colocar as filhas dela como se fossem as reais vilãs da história, quando nós sabemos claramente que é ao contrário. Com as provas que praticamente foram todas circunstanciais, foi uma decisão muito difícil para os jurados, porque eles tinham que determinar se Celeste seria capaz mesmo de pedir para alguém matar seu marido. A única prova que o Estado realmente tinha eram as palavras de Tracy, e digamos que ela não era uma testemunha perfeita. O advogado de Celeste chegou até mesmo a chamar ela de louca. O que é só um adendo aqui, ninguém que tem algum tipo de transtorno é louco. Só para deixar claro, porque eu não gosto dessa terminologia para falar sobre essas doenças. Após 4 semanas de julgamento, mais de 23 horas de deliberação, o júri finalmente chegou no veredito. Eles consideraram Celeste Beer culpada pelo assassinato de Steven Beer, condenando a uma prisão perpétua e mais 40 anos consecutivos sem poder pedir uma liberdade condicional, e uma multa de $10.000. Ela terá direito à liberdade condicional no dia 1º de abril de 2042. Tracy recebeu uma pena de 20 anos devido ao acordo que fez com a promotoria e teve sua pena reduzida em 10 anos em troca de testemunhar contra Celeste. Ela conseguiu liberdade condicional em agosto de 2011 e vive em San Antonio. No estado do Texas, a família da vítima pode dirigir a parte culpada. E claro que as filhas de Celeste foram e falaram tudo para a mãe. Uma das meninas chegam a perguntar para ela o que ela tinha feito de errado, exceto amar Celeste. E ela as tratou como um lixo, dizendo que elas viraram contra ela. Toda a família de Steven deixou ela entrar na casa deles, amaram ela, honraram e obedeceram ela, e tudo que Celeste fez foi arruinar seu lar e matar Steven. Celeste vai estar com 80 anos quando ela pedir uma liberdade condicional. Ela nega até hoje seu envolvimento no assassinato de Steven Beer, e ela não perdoou suas filhas por terem se virado contra ela. Celeste deu uma entrevista na prisão no episódio de 2020, em novembro de 2022, onde ela insistiu que não teve um caso com Tracy, e que ela não estava envolvida no assassinato do falecido marido. No entanto, suas filhas ainda parecem estar contra ela, pois apareceram no mesmo episódio e falaram sobre a sua mãe usava técnicas de manipulação para fazê-las cumprir ordens. E dessa vez, como estamos no mês das crianças e no mês do Halloween, eu pensei em fazer uma coisa diferente.
Decidi não homenagear a vítima dessa semana como eu geralmente faço. Não que Steven não mereça, ele foi um pai incrível para seus filhos e muitos falam que ele tinha um coração gigante. Mas como esse mês é das crianças, eu estava conversando com a minha mãe e ela me deu uma dica muito boa. A instituição que eu escolhi para esse episódio de hoje é a Casa Ninho. Eles são uma instituição sem fins lucrativos, onde há mais de 28 anos acolhe crianças e adolescentes com câncer e transplantados de todo o canto do Brasil, no momento em que mais precisam, até a hora que abrirem suas asas e voar. O ambiente da casa, as atividades realizadas diariamente, as doações e todo o apoio de instituições parceiras fazem a casa um verdadeiro ninho onde as famílias têm todo o suporte que necessitam para enfrentar o tratamento contra o câncer infanto-juvenil. Eles têm como missão promover aconselhamento, moradia, alimentação, lazer, apoio emocional, educacional e transporte de crianças e adolescentes carentes com câncer ou transplantados. Então, como sempre, eu vou deixar na descrição do episódio o link das doações que podem ser feitas para essas crianças que precisam tanto de ajuda. Desde que eu comecei o podcast, meu objetivo é ajudar as pessoas necessitadas. E divulgando essas instituições, eu acredito que dá pra gente fazer uma ação boa no meio de tanta coisa ruim que acontece pelo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu acabei achando ele sem querer e quis fazer esse episódio porque achei que haviam muitos desdobramentos e coisas interessantes pra gente conversar. Esse episódio teve um pouco de tudo, traição, romance, doença mental, assassinato e tudo que a gente gosta de escutar. Lógico que eu quis deixar um pouco de suspense e contei as coisas aos poucos para ficar mais interessante para vocês. É isso, não se esqueçam que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios e sai alguma novidade relacionada a algum caso que eu tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para sugestões de casos. Por enquanto eu estou fazendo casos que eu tenho já listados, mas eu estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixei tudo planejado. Uma ideia que eu tive foi fazer um caso mais conhecido a cada 10 episódios, porque eu acho que dá uma diversidade no nosso conteúdo e também me ajuda a trabalhar para trazer um material mais melhor para vocês. E como eu sempre falo, é muito difícil conseguir conteúdo, principalmente desses casos que não são muito conhecidos. É um desafio intenso, mas eu acredito que todas essas histórias que eu contei até agora são extremamente importantes para que a gente possa se aprofundar cada vez mais nesse universo incrível que é o True Crime. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso da Celeste, da Tracy e do Steven Beer. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam nenhum episódio que acontece no nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast divulguem e cheguem cada vez em mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 20 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz e grata a quem deixou as suas avaliações. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam. Estamos caminhando para o 30º episódio já, e eu nunca imaginei começar um projeto que eu ia gostar tanto de fazer como eu gosto de fazer o Cravo e Crimes. Compartilhe com seus amigos e parentes. Estou sempre aberta a conversar mais com vocês. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês, mas como eu falei, ficou mais fácil para que eu possa trazer mais episódios com calma e trazer uma boa continuidade para o podcast. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.